muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um boletim aqui, Coronavírus do Diário do Grande ABC. Sexta-feira, 7 de agosto de 2020, já estamos na edição de número 99 do boletim. E é claro, mais uma edição onde vocês participam, vocês interagem aqui com a gente e que é fundamental para a gente produzir esses boletins todos os dias. Né? Estamos mais uma sexta-feira, sextou aqui com mais um boletim diretamente para vocês. A gente traz aí notícias não só aqui das 7 cidades, mas também de todo o estado, país e até notícias internacionais, claro, de extrema importância que a gente traz diretamente aqui para vocês. Então pedimos novamente para vocês curtirem, comentarem, compartilharem esse boletim, lembrando que ele fica salvo, né? Aqui no Facebook, mas também no nosso site, dgabc.com.br, e também no nosso Instagram, que nós estamos por lá também, @dgabc, e Twitter, @Diário do Grande ABC. Então, se vocês estão também nessas plataformas, nos seguem por lá, nos acompanhem por lá, que diariamente a gente atualiza essas redes sociais para vocês. Se vocês também têm aí uma sugestão de matérias para gente, sugestões de pauta, né? Alguma denúncia, alguma matéria de solidariedade, nos procurem, nos mandem aqui, que a gente com certeza vai conversar com vocês para ver se a gente consegue ir atrás e ajudar de alguma forma. Né? Então, já estou entrando aqui no Facebook para ver se já tem gente entrando. A gente sempre acompanha aí no link do Facebook, mas também numa sala de vídeo. Né? Então são sempre esses dois meios que a gente acompanha. Tem muita gente dando boa noite pra gente. Então, aí já estão curtindo aqui, a gente já tem beirando aí 30 visualizações, isso é muito bacana. Agora são 20 horas, 21 horas não, 20 horas. Ontem a gente entrou 21, mas hoje a gente entrou um pouquinho mais cedo, até porque a gente conseguiu aí colher os boletins epidemiológicos das prefeituras, que eles nos mandam aí os casos atualizados da Covid-19, então a gente espera eles nos mandarem os dados atualizados para a gente entrar aqui ao vivo para vocês. Então a gente conseguiu esses dados um pouquinho antes, por isso que a gente fez essa entrada aí ao vivo um pouquinho antes, mas a gente vai conversando ao longo do boletim. Então é claro, a gente não podia deixar de citar, né, começar aqui o nosso boletim com a decisão de hoje, né? Assim como foi noticiado um pouquinho mais cedo, mas a gente esperou a coletiva de imprensa que o governador João Dória está fazendo, né, desde aí do início da pandemia, que hoje, inclusive, confirmou aí no início da tarde desta sexta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, onde é realizado a coletiva, o adiamento do retorno das aulas presenciais para 7 de outubro. Né, apesar da melhora da pandemia em todo o estado, né, como confirma aí o governo, o Centro de Contingência do Coronavírus recomendou a medida para garantir uma margem aí de segurança maior para alunos, professores e, claro, os familiares aí dos estudantes. Né? Já no Grande ABC, municípios já informaram nos últimos dias, como a gente já lembrou aqui nos boletins para vocês e também em matérias impressas e no online, que os municípios, né, informaram, divulgaram aí que as aulas presenciais não serão retomadas em 2020, né, apenas o ano que vem. Então, diante disso, o governador, a gente estava esperando essa decisão, né, desde o começo da semana. O consórcio, inclusive, ia fazer uma reunião aí na segunda-feira, mas teve que ser adiada justamente porque a decisão dessa retomada das aulas ficou para hoje, né? Então, o retorno até então estava previsto inicialmente para 8 de setembro, que foi aí prorrogado, né? A partir desta data, no entanto, escolas públicas e privadas poderão abrir para reforço escolar e atividades opcionais, desde que estejam localizadas em cidades na fase amarela há pelo menos 28 dias e cumpram, é claro, todos os protocolos de segurança sanitária já estabelecidos aí pelo Plano São Paulo. Né? Além disso, o governo anunciou também a nova reclassificação das regiões no Plano São Paulo. 9 regiões no interior do estado progrediram para a fase amarela, fase inclusive que está o Grande ABC. Todas no interior, entre elas Araçatuba, Araraquara, Marília, Bauru, Campinas, Sorocaba, Taubaté,
São João da Boa Vista e Piracicaba. Então, essa foi a decisão que estava todo mundo aguardando por conta dessa retomada aí das aulas. Então, foi uma decisão aí do governador João Dória em mais uma coletiva que a gente acompanhou para trazer para vocês. Então, volto aqui pelo Facebook para ver se tem alguém perguntando já alguma coisa, dando alguma opinião. Nos nossos boletins, né, bastante gente estava aqui falando sobre isso, falando sobre a retomada das aulas, sempre perguntando sobre Santo André que anunciou, inclusive foi uma das cidades que anunciou que as aulas só serão retomadas em 2021. Então, a gente está acompanhando aí a evolução desse cenário aqui na região, né? Miran Santos, boa noite. Wilsinho, boa noite. Ai, já estão falando aí do Palmeiras. A gente vai falar aqui no finalzinho do boletim sobre a disputa final, que será amanhã. Mas seguimos aqui com o nosso boletim para vocês. Uma matéria também que saiu hoje na editoria de 7 cidades faltas em consultas médicas e exames chegam a 51% na rede de Santo André. Então, a gente constatou aí as prefeituras do Grande ABC, né, que inclusive as prefeituras retomaram gradativamente aí o atendimento de consultas e procedimentos eletivos na rede, que haviam sido até então desmarcados por conta da pandemia. Desde maio, as 7 cidades começaram a se reorganizar as agendas aí e prepararam ambientes para que os pacientes pudessem voltar a cuidar de outras doenças, no caso que não estejam relacionadas aí com a Covid, né? Minimizando, inclusive, a possibilidade de contágio, evitando a proliferação. E a retomada, porém, acendeu aí uma luz nas prefeituras para outros problemas, as faltas, né? Em Santo André, no período da pandemia, as faltas aí nas consultas e exames é de 51%, número mais alto do que o registrado em São Bernardo, que foi 40%, e São Caetano, 30%. As demais prefeituras não informaram aí os dados até o fechamento da edição dessa matéria, mas a gente, inclusive, também conversou aí com os especialistas, onde eles destacaram que o não comparecimento aos agendamentos está ligado, claro, sobretudo diretamente à insegurança de frequentar aí ambientes de saúde, já que os índices de contaminação pelo novo coronavírus permanecem altos aqui na região. Não só também as faltas em consultas e exames, mas também foi um problema diretamente ligado à doação de sangue, né, que a gente veio falando também bastante sobre essas campanhas que a região estava fazendo para tentar retomar aí as doações, ou pelo menos aumentar um pouquinho o estoque que a gente tem aqui na região. Então foram 2 problemas aí que a rede pública e também a rede privada passou, né? As 7 cidades, inclusive, reforça que a população deve desmarcar as consultas com pelo menos um dia de antecedência, né? Os atendimentos estão seguindo as normas de segurança orientadas pelo Ministério da Saúde. Dessa forma, exames, consultas e procedimentos estão sendo agendados com mais espaçamento de horário, de forma a evitar aglomerações. Então, essa foi uma informação que a gente teve, que a gente trouxe aqui para vocês, que foi o que a prefeitura realmente, as prefeituras aí sentiram as faltas aí, né, de pessoas que realmente não foram e também não compareceram aí às consultas e exames. Essa matéria a gente sempre atualiza todos os anos, né, e agora, claro, por conta da pandemia, os índices aumentaram por insegurança aí de frequentar uma unidade básica de saúde, uma unidade de pronto atendimento. Então a gente fez essa matéria exclusiva para vocês, está completa lá no nosso site, então se vocês tiverem alguma dúvida, a gente colocou mais informações por lá. Yuri Duran, boa noite. Beatriz Batista, boa noite. Obrigada por vocês estarem acompanhando aqui o nosso boletim nessa sexta-feira. Vou tentar não falar muito. Ontem eu me estendi bastante no boletim, a gente tinha bastante assunto para falar, então vou tentar me conter hoje, né? E a gente acaba o boletim um pouquinho antes. Mas, voltando aqui para o nosso boletim, para as mais informações que a gente traz aqui para vocês, uma matéria de hoje, da repórter Aline Mello. São Bernardo abre mão de gratuidade à população de rua no Bom Prato.
A Prefeitura de São Bernardo abriu mão de aderir ao programa do governo do estado que oferece gratuidade nas refeições realizadas nos restaurantes Bom Prato para pessoas em situação de rua. A iniciativa, anunciada em 28 de maio e recentemente prorrogada até setembro, é totalmente custeada pelo governo estadual, cabendo aos municípios, é claro, apenas aderir e realizar o cadastro dos beneficiários. O objetivo é facilitar o acesso, de pessoas em vulnerabilidade ao alimento como forma de enfrentamento à pandemia. Por meio de nota, é claro que a gente sempre questiona a prefeitura diante desses casos, a administração de São Bernardo informou que não houve procura significativa da população em situação de rua, uma vez que os usuários do serviço de acolhimento já fazem 3 refeições diárias. Segundo o levantamento feito pela própria prefeitura, informado ao Diário, em março deste ano, por ocasião do lançamento da iniciativa, São Bernardo tinha ao menos 200 pessoas que poderiam ser beneficiadas. A administração também alegou que estudo realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social apontou que cerca de 80% desta população é usuária de albergue, onde se alimentam aí gratuitamente. Em Santo André, onde também tem uma unidade do Bom Prato, a prefeitura aderiu ao programa e já foram servidas cerca de 2.000 refeições gratuitas desde o início de julho. Ou seja, são pelo menos 100 usuários beneficiados por dia. Então, foi uma matéria que chegou até nós, então a Aline foi atrás aí, conseguiu. É claro, a gente sempre questiona a prefeitura sobre essa situação, então a gente continuou com essa matéria e, claro, todas as atualizações que forem acontecendo diante disso, a gente traz para vocês aqui no boletim. Deixa eu ver se tem alguém entrando aqui no Facebook, dando boa noite pra gente, falando com a gente, se tem alguém com alguma dúvida, mas eu acho que não. Elaine Cruz, boa noite para você também, Elaine. Francisca Nobre, boa noite, seja bem-vinda na minha casa. Francisca está todos os dias aqui com a gente, desde segunda-feira que a gente está aqui. Francisca, muito obrigada. Já virou aqui uma super fã do Diário. Muito obrigada pela sua participação de sempre. E seguimos. Acho que eu falei com todo mundo aqui do Facebook. Agora vamos para os casos da Covid-19, aqueles que a gente espera aí a atualização no final do dia para trazer para vocês. E a gente sempre começa os casos aí em cenário nacional, Então vamos começar aí com os casos confirmados no Brasil da Covid-19, que é de 2.927.807 casos confirmados da Covid-19, mortes no Brasil pela Covid, 98.844, e recuperados, pacientes aí que receberam altas médicas da Covid-19, 2.047.660 pessoas que passaram aí pelo tratamento e felizmente, graças a Deus, estão aí se recuperando em casa. Agora vamos São Paulo, a nível estadual aqui. Casos confirmados da Covid-19 em São Paulo, 608.379 casos confirmados, mortes 24.735 e recuperados 391.699 pessoas aí recuperadas da Covid-19. E por fim agora, nossa região, 7 cidades. Então, casos confirmados aí do Grande ABC da Covid, 45.250 casos confirmados, mortes 1.827 mortes pela Covid e altas médicas recuperados aí, 21.920 pessoas recuperadas da Covid-19. Lembrando que a gente sempre passa aí em cenário regional, em cenário das 7 cidades, mas se vocês tiverem alguma dúvida de alguma cidade específica, é claro, só comenta aqui no Facebook que a gente volta e fala por cidade para vocês. De qualquer forma, todos os dias nós também atualizamos aí a matéria tanto no impresso quanto no online, então a gente faz aí um cenário regional com todos os casos por cidade que vocês podem
né, conferir aí todos os dias no nosso site. Temos aqui Liliane Miriam, boa noite para você também. Obrigada pela participação de vocês. E vamos seguindo aqui com o nosso boletim. Depois dos nossos casos, a gente sempre muda um pouco aí o nosso foco da Covid. Mas eu trouxe também uma matéria de economia que saiu hoje, né, no nosso jornal, tanto impresso quanto online, da repórter Tauana, que linhas de produção param 100 minutos por vítimas da Covid. Né? Então, as linhas de produção de montadoras e autopeças do Grande ABC ficarão paralisadas por 100 minutos. Ficaram, né, hoje, por 100 minutos paralisadas ao longo do dia. Então, o ato é realmente em homenagem aí às vítimas do novo coronavírus, que chegam próximo a 100 mil mortes, né? O manifesto é nacional e faz parte do grito, né, um grito específico, no caso, organizado pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, demais centrais e frentes, Brasil Popular e Povo Sem Medo. Então aí foi uma outra manifestação. Companhias como Mercedes-Benz e Scania e as autopeças ZF e Racine serão algumas que farão as paradas aí internas entre os funcionários e colaboradores. Outra parte da categoria se une ao ato, né, que foi realizado em Santo André, na rua Coronel Oliveira Lima. Em Diadema também teve ato a partir das 7 horas, com concentração em frente ao posto na Avenida Prestes Maia. O ato é uma alternativa para não expor aí os colaboradores ao contágio pelo vírus e também para chamar a atenção quanto ao uso de máscaras, isolamento físico e cuidados, é claro, com a higiene como forma de combater a Covid-19. Então foi, né, uma maneira, uma iniciativa que eles viram em realmente chamar a atenção para aquelas pessoas que ainda a gente vê que está usando a máscara de forma errada, não usa máscara na rua. Então foi uma forma que eles viram em ajudar a chamar a atenção por conta disso. Uma matéria que foi da Tauana de hoje, no caderno de economia. Então, mais informações está tudo lá, que a gente fez. Vamos continuar nosso boletim aqui. Acho que não tem mais perguntas aqui no nosso Facebook. Deixa eu ver se... Acho que não. A gente tem sempre sala de vídeo e Facebook, né? Lembrando também que nossos outros canais nós recebemos também sugestões e opiniões de vocês, também, tanto o Instagram quanto o Twitter, então é sempre bacana a gente ter essa conversa, esse diálogo com todos vocês por várias plataformas, né? Mas acho que não, a gente está sem dúvidas por enquanto, então vamos continuar aqui com o nosso boletim. Desafio de Redação 2020, a gente sempre também fala sobre isso, né? O Desafio de Redação 2020, que é o concurso literário aí promovido pelo Diário do Grande ABC e pela USCS, Universidade Municipal de São Caetano, está ainda com os prazos estendidos para as inscrições. Então agora os participantes podem fazer tanto o cadastro quanto a entrega da redação até dia 30 de setembro. As inscrições devem ser realizadas pelo dgabc.com.br/desafio redacão. Então, sem acento, tudo junto. Os professores também podem realizar o cadastro dos alunos e enviar os textos pela internet, né? Ampliando as chances dos jovens locais de marcarem presença na disputa literária, ou seja, precisa ser estudante aqui das 7 cidades. Docentes também podem mandar seus textos, tem a categoria para professores e concorrer com material desenvolvido aí por outros educadores. Podem participar do desafio de redação estudantes de escolas públicas e particulares, como eu falei para vocês, do Grande ABC, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além dos matriculados na educação de jovens e adultos, que é a escola EJA, né? E telesalas. Então, o tema escolhido para esse ano, é claro, não podia ser diferente. O tema deste ano é as lições da pandemia para a construção de um futuro melhor. Então, o anúncio dos ganhadores aí está marcado para o dia 16 de novembro e o texto escolhido com o melhor dará aí ao autor uma bolsa integral de estudos do ensino superior na USCS. Então, só lembrando aí que essa bolsa integral de estudos na USCS é válida para o estudante que ganhar na categoria do 3º ano do ensino médio, né, que teoricamente já ia seguir aí por alguma universidade, tá? De resto,
notebook, tablets, então serão distribuídos dessa forma. Claro que a gente vai atualizando vocês de alguma forma, mas se você tem algum amigo, algum filho, parente, primo, né, sobrinho que ainda não participou, convida ele para participar. Esse é o link, dgabc.com.br/desafio Redacão. Lá tem todo o regulamento, né, o edital, então vocês podem conferir mais informações por lá. Bom, já estamos no final do nosso boletim. Deixa eu ver aqui se tem mais pessoas falando com a gente no Facebook, se tem alguma dúvida. Essa semana também o pessoal falou bastante da Enel, né, com problemas aí ainda na conta de luz da Enel. Então, semana que vem a gente já está preparando aí uma matéria, justamente para cobrar de alguma forma a Enel e como que está a situação, né? Como é que está a situação das resoluções aí desses problemas. Mas aqui no Facebook, Maria Francisca de Souza, boa noite. Ela é de Santo André. Ludovico Vitor, boa noite para você também, Ludovico. Então, de certa forma, semana que vem vamos ver se temos novidades aí perante a Enel, né? A gente sabe que desde aí de uns tempinhos, de uns meses atrás, muitos munícipes, moradores aqui da cidade estão sofrendo com isso, né? A alta aí da conta de luz. Cobramos, fizemos matérias, então isso permanece, né, com alguns munícipes. Então a gente vai ver se a gente consegue ajudar também de mais alguma forma fazendo essas matérias com vocês, né? Acho que não tem mais ninguém, mas a gente já está finalizando. Aqui a gente só vai finalizar aí falando um pouquinho de esportes. A gente falou hoje de cidades, economia, agora o desafio de redação e agora a gente finaliza com o esportes, né? Amanhã não deixa de ser o dia de decisão, né? Então Palmeiras e Corinthians se enfrentam aí novamente para a decisão do Campeonato Paulista 2020. Dessa vez na casa do Palmeiras, né, no Allianz Parque. Então na última quarta-feira, na casa do Corinthians, no Itaquera, Corinthians e Palmeiras empataram por 0-0. Então quem vencer a partida de volta, a partir da manhã, né, a partir das 16h30, será o novo campeão aí do Campeonato Paulista. Em caso de empate, o título será decidido nos pênaltis. Então aí quem que vocês estão torcendo? Palmeiras, Corinthians, dessa vez vai ser na casa do Palmeiras, né, no Allianz. Então, é claro, amanhã não, na edição de domingo a gente traz todos os detalhes desse jogo para vocês, inclusive eu vou estar de plantão, então eu vou acompanhar de perto o jogo, né, então não tem como. Mas o nosso boletim está ficando por aqui. Mais um boletim, a edição de número 99. Então, semana que vem chegamos ao rumo do boletim de número 100. Então, talvez seja o Derek, eu acredito que seja o Derek que vai acompanhar vocês nesse boletim de número 100. A Marcela também está voltando, então em breve ela já retorna aqui nos boletins. Ela que é a dona do boletim coronavírus, a gente só está ajudando ela enquanto ela dá uma descansada, está de férias, mas aí a partir da semana que vem ela já retorna. Então a gente se vê, eu desejo a vocês um ótimo fim de semana, é claro, aos pais, um ótimo Dia dos Pais para todos vocês, e a gente se vê na semana que vem, ó, tô conferindo aqui no Facebook, Belo Faustino, boa noite para vocês, lembrando que o nosso boletim fica salvo aqui no Facebook, lá no nosso site também, e continue nos acompanhando, continue curtindo nossas publicações e interagindo com a gente, que vocês nos ajudam a produzir matérias, né? Então já tem gente aqui falando Palmeiras campeão, então vamos ver como que vai ser essa decisão amanhã. Então eu vou ficando por aqui, desejo vocês uma excelente final aí de sexta-feira e um ótimo fim de semana. Até uma próxima e a gente se vê.